UOL News Economia. Na primeira temporada, especialistas explicam diversas opções de investimento. Patrocínio BTG. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Olá, eu sou João José Oliveira, repórter de economia do UOL, e estou aqui para falar sobre investimentos no podcast UOL News Economia. Os juros começaram a subir, o que é bom para aplicações de renda fixa como a poupança, mas ainda assim ela continua rendendo muito pouco. R$ 1.000 aplicados na caderneta, por exemplo, rendem apenas R$ 44 depois de um ano inteiro. Com rendimento baixo assim, o investidor brasileiro que tem dinheiro aplicado na poupança fica tentado a buscar alternativas mais interessantes, mas fica com receio de fazer essa mudança em meio a tanta volatilidade. Se esse é o seu caso que nos ouve e que busca informações para fazer essa travessia com segurança, o UOL está lançando essa série de podcasts UOL News Economia. E nessa primeira edição convidamos Luciane Almeida. Ela é economista comportamental e de educação financeira, especialista em investimentos do PagBank. Ela vai tirar todas as suas dúvidas. E no final desse debate, vamos dar dicas práticas de como fazer isso. Olá, Luciane, tudo bem? Começando pelo começo, poupança ainda vale a pena? Olá, João José, tudo bem? E você? Não, João, vamos lá, aquela famosa pergunta, né? Principalmente quando a gente tem aí mais um período de alta de taxa de juros, sempre vem a dúvida do investidor. Ainda vale a pena ficar na conta poupança? A verdade é que não vale a pena continuar na conta poupança se a gente pensar que a rentabilidade da poupança, ela é também com base na Selic. O governo define, né, a rentabilidade da conta poupança com base no que a Selic está ali, o que tem da taxa Selic, e só que a gente tem que pensar que os demais investimentos, eles também são beneficiados por esse aumento, né? Então, enquanto a poupança hoje está rendendo 70% da Selic, os outros investimentos estão rendendo muito mais. Então, por exemplo, se a gente tem um CDB rendendo 100%, 110%, a gente tem uma rentabilidade muito melhor no CDB do que na poupança. Mas por que a poupança ainda é o investimento mais popular entre os brasileiros? O que acontece é que a poupança ainda tem muitos mitos, né? Então, as pessoas acham que porque eu não pago imposto de renda, porque é um investimento mais seguro, eu tenho um receio de sair e conhecer um investimento novo, algo que eu ainda não estou acostumado, né? Algo que talvez as pessoas com que eu me relaciono não conheçam. Então, fica mais por um fator emocional. Além de comparar o rendimento que aparece no extrato da poupança, o que é mais importante o investidor saber? Tem um outro fator também muito importante, que é a questão da rentabilidade real, né? Quando a gente desconta a inflação da rentabilidade da poupança, poucos acreditam, mas a rentabilidade, né, comparada ao poder de compra, é negativo. Embora a pessoa veja todo dia ali, ou todo mês, né, falando mais certamente aqui, todo mês o valor aumentando, mas ainda assim essa rentabilidade é uma rentabilidade que, tirando a inflação, ela está negativa porque a pessoa perde o poder de compra com o dinheiro. Rapidamente assim, quais seriam algumas opções parecidas com a poupança que podem render mais do que a poupança, que tenham essa liquidez, ou seja, a pessoa pode sacar a qualquer momento sem perder o rendimento até o momento do saque? Tem dois investimentos bem conhecidos que também são baixo risco e que são muito usados para a pessoa quando sai da conta poupança, que é o CDB-DI, que é um investimento de renda fixa, que a pessoa empresta o dinheiro para uma instituição, né, para o banco, e o banco combina uma rentabilidade para aquele período, né? Então o CDB-DI, ele oferece rentabilidade todo dia, então não tem essa necessidade de a pessoa esperar uma data certa para ganhar rentabilidade, tá? E é importante observar que tem alguns CDBs que têm carência, então precisa estar bastante atento a essa questão, né, se for precisar do recurso. E tem o Tesouro Selic, que é o título emitido ali pelo Tesouro Nacional, que é do governo, então a pessoa nessa modalidade empresta o dinheiro ao governo, e o governo também combina ali a rentabilidade e até um vencimento. Então, essas duas modalidades são modalidades que são muito melhores do que a conta poupança, com baixo risco, oferecendo segurança, assim como a poupança, e também rentabilidade diária.
O CDB você pode conseguir ali em instituições financeiras, né, plataformas de investimento, bancos também, e o Tesouro Selic você pode comprar lá no Tesouro Direto, né, também via corretora, né? É dessa forma que a pessoa pode acessar esses outros produtos, né? Exatamente. São investimentos tão práticos quanto a conta poupança, né? Porque às vezes as pessoas sentem-se, às vezes até inseguras de investir em outras modalidades, até pela complexidade. Será que vai ser difícil eu aplicar? Será que é muito complicado o processo de aplicação? Então, são duas modalidades que são tão práticas quanto a conta poupança. Legal, Luciane. Agora, o problema é que muita gente tem medo de perder dinheiro nesse sobe e desce de mercado na hora de sair da poupança e ir para uma outra aplicação, né? Primeiro, eu queria que você explicasse rapidamente o que é essa volatilidade, né? Como é que a alteração de preço pode ser ruim, pode ser negativo para uma pessoa que tem dinheiro aplicado? A volatilidade, ela é uma oscilação, é a possibilidade do preço do ativo estar maior ou menor. É que a gente sempre olha pelo lado negativo, né? Então, o investidor percebe a oscilação, é claro, quando ela é negativa, quando o preço está mais baixo. Mas o conceito da volatilidade é o quanto o preço do ativo está diferente. Então, o quanto ele está mais para cima ou mais para baixo, né? É claro que o ser humano ele tem uma tendência a ser avesso a risco. Então, as pessoas sentem medo quando percebem que o preço do ativo está diferente, tá? Só que o risco, que é a incerteza, né, de quanto a pessoa vai ganhar, ele está associado a alguns investimentos, principalmente quando a gente busca rentabilidades maiores, tá? A renda fixa, por exemplo, são modalidades que não oscilam muito, tá? A característica da rentabilidade de renda fixa já é você ter uma certa previsibilidade da rentabilidade que o investidor vai ganhar. É claro que tem algumas modalidades de renda fixa que elas podem oscilar, né, ter essa volatilidade um pouco maior. Então, por exemplo, quando eu falo de um tesouro IPCA, que é um tesouro, um papel do título do Tesouro Nacional, que paga a inflação, então a rentabilidade dela é a inflação mais uma parte pré-fixada. Então, o investidor ele já sabe quanto vai ganhar. Mas só retomando aquele ponto que nós falamos anteriormente, o título do Tesouro, o investidor empresta o dinheiro para o governo. Então, o governo combina quanto vai pagar por um determinado período, tem um vencimento desse título. Quando o investidor resgata antes, a volatilidade ela pode ser um risco de ter uma rentabilidade negativa. Essa volatilidade ela aumenta, esse risco aumenta quando a incerteza do mercado está muito maior, quando as pessoas estão mais pessimistas. Então tem todo um cenário, todos os fatores aqui do cenário econômico que influenciam, né, no humor dos investidores, como é dito. E então um tesouro IPCA ele pode apresentar nesses períodos uma rentabilidade negativa. Então, volatilidade significa prejuízo sempre? O investidor ele só vai concretizar esse prejuízo se ele resgatar antes. Então, se antes do combinado a pessoa resgatar o título, ela tem a possibilidade de ter perda. Então, por isso que aqui é bastante importante na escolha de um investimento ter muito claro qual é o prazo que pode deixar esse dinheiro aplicado, qual que é o objetivo para esse dinheiro e sempre respeitar a tolerância a risco, porque muitos investidores, né, nessa ansiedade de buscar mais rentabilidade, não dão tanta atenção a essas questões como prazo e o quanto realmente toleram de risco. Tá? Então, se a pessoa tem o seu recurso bem dividido e ela realmente pode deixar o investimento no prazo combinado, essa volatilidade, ela quase não vai acontecer, porque mesmo que eu veja ali o preço do meu ativo menor, eu não vou mexer e eu vou esperar a data combinada para resgatar, então eu não tenho perda nenhuma. Deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que se a pessoa tem um dinheiro que ela sabe claramente qual é o objetivo daquele dinheiro, comprar um carro daqui a 1 ano, comprar um imóvel daqui a 3 anos, por exemplo, ela só vai precisar desse dinheiro, ela vai poder esperar deixar esse dinheiro parado lá por 1 ano, por 3 anos, ela até pode buscar um título que só vença nesse prazo, porque ela não vai precisar resgatar antes, porque se ela precisar resgatar antes, pode ser que no momento que ela for resgatar, vai ter prejuízo, porque vai estar valendo menos. Agora, se a pessoa está guardando um dinheiro que pode usar a qualquer momento, ela não sabe quando vai usar, mas está ali para uma emergência, por exemplo, aí é melhor aplicar num título que não
tem exatamente o prazo, que é a tal da liquidez diária, né? O Tesouro Selic, por exemplo. É isso, Luciane? É isso mesmo. Então, quando a gente fala de dividir o dinheiro, né, eu saber exatamente que prazo que eu posso deixar. Se é aquele dinheiro que eu vou usar para qualquer emergência, ou se eu tenho algum objetivo que seja num prazo muito curto, e aí a gente está falando aqui de prazo curto até 1 ano e meio, 2 anos, né, eu tenho que deixar esse investimento esse valor em investimentos de baixo risco, que não vai ter essa oscilação muito forte, nem para cima e nem para baixo, né? Então, por exemplo, o CDBDI, o Tesouro Selic, esses investimentos, eles têm a rentabilidade muito linear. Precisa ter bastante claro para que vai ser usado o dinheiro, para que esse investimento ele fique adequado ao objetivo e prazo que o investidor tem. Legal, porque, por exemplo, ele está olhando lá a lista e vê que tem um título, um CDB, um título do Tesouro Direto, que está dando uma taxa 9%, 10%. Só que aí ele vai olhar direitinho e ver que ele só vai vencer em 2040. E se ele sacar antes de 2040, ele pode perder dinheiro, porque pode ser que o papel esteja valendo bem menos. É esse cuidado que o investidor deve ter, né? Qual é o prazo daquele título, daquela aplicação que ela está fazendo, né? Isso, e se casa com o objetivo dele. É isso, né, Luciano? É isso mesmo. O All News Economia volta já. O Open Finance chegou para evoluir a sua vida financeira. Agora a escolha é sua. Você quer o banco de sempre ou o melhor banco de investimentos do país? Os investimentos de sempre ou a experiência do BTG Pactual Digital com assessoria BTG? A conta de sempre ou uma conta corrente no BTG+, com um cartão que transforma seus gastos em investimentos, de forma 100% integrada? Aproveite o Open Finance e dê um BTG na sua vida financeira. Vamos tentar agora ir para uma dica prática, Luciano. Supondo aqui, eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de caso para caso, isso é super importante, porque uma pessoa não é igual a outra, tem gente que tem mais, é mais conservadora, tem gente que tem mais medo de perder dinheiro, mas supondo uma pessoa que tenha lá 100 mil reais aplicados à poupança e ela ficou convencida, está infeliz com o rendimento, ficou mais infeliz agora que você falou aí que é perda de tempo deixar o dinheiro lá na poupança, considerando apenas para ilustrar que metade desse dinheiro seja para reserva de emergência, 50 mil reais, e a outra metade seja um investimento de longo prazo, que a pessoa pode deixar lá por 3 anos pelo menos. Considerando ainda que essa pessoa seja conservadora, tá? Que ela não gosta muito, não tem estômago para ficar sobe e desce. O que ela podia fazer com os 50 da reserva de emergência e com os 50 mil para daqui a 3 anos? Então, reserva de emergência, vamos só colocar um conceito bem claro aqui, porque muitas pessoas, elas criam uma expectativa errada aqui em relação a deixar o dinheiro para reserva de emergência, tá? Não, o foco para a reserva de emergência não é ganhar rentabilidade. Claro que eu quero uma remuneração por deixar o dinheiro ali investido, mas não dá para buscar alta rentabilidade nas opções para reserva de emergência. Por quê? Precisa ser modalidade que ofereça rendimento todo dia, e aí por isso que a poupança também não é a melhor opção, porque pensa que se eu tenho uma situação em que eu preciso resgatar o dinheiro antes de completar a data de aniversário, é como se eu tivesse deixado meu dinheiro em casa, ele não teve rendimento nenhum. Né? Então, a modalidade, as opções de investimentos para reserva de emergência, elas precisam ter rendimento diário, precisa que você tenha a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, sem nenhuma perda. Então, aqui a gente está falando de novo do Tesouro Selic e também do CDBDI. Essas são as duas modalidades mais recomendadas, mais indicadas, porque atende a essas necessidades para reserva de emergência. Agora, quando eu estou falando de um valor, né, então esses outros 50 mil para os meus projetos, volto naquele ponto importantíssimo. Todo o dinheiro, ele precisa ter um propósito. Então, precisa responder essas 3 perguntas. Para que eu vou usar esse dinheiro? Em qual tempo eu vou usar? Então, até quanto tempo eu tenho para deixar esse dinheiro investido e qual é o meu perfil de risco. Então, quanto eu tolero de risco para buscar um melhor rendimento. Luciane, dá um exemplo sobre essa questão de prazos. É que, às vezes, essas classificações curto, médio e longo prazo fica meio difícil de entender. Se a gente está falando aqui de uma pessoa com um perfil mais conservador, um perfil que não vai aguentar, né, essas oscilações, não vai aguentar aquela volatilidade que a gente falou anteriormente. Então, a pessoa tem aqui opções
opções como o Tesouro IPCA, que é um produto que vai oferecer poder, vai preservar o poder de compra, porque o título do Tesouro IPCA, ele paga a inflação, ou seja, o meu dinheiro ao longo do tempo, ele sempre vai estar atualizado. Eu vou garantir que o meu dinheiro, ele vai conseguir comprar aquilo que eu quero, né, aquilo que eu determinei ali para o meu dinheiro, e eu não vou ficar com o meu dinheiro desvalorizado pela inflação. E mais uma taxa pré-fixada. Então, eu sempre tenho um ganho acima da inflação. E aí eu vou ter que me atentar aos prazos. Então, hoje o Tesouro Nacional, ele disponibiliza diversos prazos para esses investimentos, e a pessoa, então, vai adequar esses títulos aos objetivos que tem. Então, eu quero comprar um carro, por exemplo, eu vou comprar um carro lá em 2040, então eu vou lá no título do Tesouro, no Tesouro Nacional, e vejo lá um título que esteja próximo desse vencimento. E aí eu vou deixar esse dinheiro, que tem nome, para troca do carro, eu vou deixar esse dinheiro guardado ali até se completar esse período, porque os títulos de renda fixa, como o Tesouro Selic, o Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, como o CDB, eles têm vencimento. Então, eu vou esperar esse vencimento para eu realmente ganhar aquela rentabilidade combinada. Bacana, Luciane. E aí uma última pergunta. Depois que fizer essa mudança, essas transferências de valores para as novas aplicações, deixa lá e esquece, ou é bom, vez por outra, dar uma monitorada, comparar com um concorrente, com outros bancos, para ver como é que estão outras instituições financeiras, se está interessante, se tem alguma coisa nova no mercado, ou não, deixa lá e esquece? Depende muito do perfil da pessoa, né, que aí envolve até o quanto a pessoa conhece de investimentos e das modalidades, principalmente para buscar as alternativas mais adequadas, tá? Tem um fator importante que é o imposto de renda, né, então a maioria dos investimentos tem imposto de renda, e aí o imposto, ele sempre vai ter o tempo beneficiando, então quanto mais tempo a gente deixa o dinheiro investido, a alíquota do imposto de renda diminui, então ficar fazendo trocas, tentando buscar outra rentabilidade diferente, nem sempre é a melhor opção, porque o imposto de renda, ele volta para maior alíquota, você tem uma alíquota maior se o prazo é menor de 2 anos, então o recomendado principalmente em modalidades de renda fixa, né, que são aquelas modalidades que têm vencimento, se programe direitinho, se planeje e deixe. E aí no vencimento, aí é o momento de avaliar de novo o mercado, avaliar as novas taxas, e aí novamente direcionar o dinheiro para as opções mais adequadas para o cenário. Excelente, muito obrigado mais uma vez. Chegamos, infelizmente, ao fim desse podcast UOL News Economia. Mais uma vez, agradeço a participação de nossa convidada, Luciane Almeida, economista comportamental e de educação financeira, especialista em investimentos do PagBank. Eu que agradeço essa oportunidade e até a próxima. Legal. Lembrando que no UOL Economia Mais você tem acesso a e-books, lives semanais para tirar suas dúvidas sobre finanças e investimentos e conteúdo analítico para você entender melhor o mercado, além de grupos de WhatsApp e Telegram. Até a próxima! UOL